Olá, meus amores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana da Astrologia. Durante essas 3 aulas, você vai ter oportunidade de dar um mergulho bem mais profundo sobre os conhecimentos astrológicos com base num método chamado luz e sombra. Esse é o primeiro passo para você entender como funciona a interpretação do seu mapa astral, que é o mapa, na verdade, do seu nascimento. E como você pode aproveitar as potências dos seus signos para se tornar a sua melhor versão. Você que se inscreveu na semana provavelmente tem um encanto muito especial pelos astros, assim como eu tenho, e tudo que engloba esse saber milenar que é a astrologia. O autoconhecimento, a partir das interpretações astrológicas, faz com que você compreenda melhor como você funciona e como funciona o mundo à sua volta e como você se relaciona com ele. Você já passou pela experiência de ver um papo sobre astrologia e ficar encantado e despertar uma curiosidade gigante sobre o que as pessoas estão falando? Pois eu já. E você também já imaginou alguma vez ter uma ferramenta nas mãos que ajudasse a compreender melhor quem você é, compreender as pessoas com quem você convive e poder melhorar as suas relações? Como seria conhecer as tendências e o jeito de ser de um filho, dos seus pais, de um namorado, de uma namorada, de um companheiro ou até mesmo de colegas de trabalho sobre um ângulo totalmente diferente daquele que você está acostumado a enxergar? Pense só o quanto seria bom poder ter formas de acolher e ajudar cada uma dessas pessoas. E mais, alguma vez você pensou poder dominar a astrologia a ponto de poder utilizá-la constantemente para o seu autoconhecimento e entender de fato o seu propósito aqui nesse nosso planeta Terra? Pois é, a astrologia dá para a gente a oportunidade de compreender melhor os pontos que antes eram muito inacessíveis sobre nossas emoções, os bloqueios, certas habilidades, facilidades, também dificuldades para obter as coisas e até mesmo a sua missão de vida. E se você, por acaso, trabalha com terapias holísticas, essa é uma excelente oportunidade para aprender e utilizar a astrologia em seu trabalho para ajudar cada vez mais as pessoas a encontrarem respostas para tantas perguntas. E quem sabe você não encontra nesse fascínio uma forma de se tornar um astrólogo ou uma astróloga, como fazem alguns dos meus queridos alunos e ex-alunos que tiveram um primeiro contato com a astrologia e hoje disseminam esse conhecimento por aí afora. Eu encontrei uma profissão linda e apaixonante na astrologia, dá para ver, né? E entre tantas coisas, foi ela que, por exemplo, me permitiu acompanhar de perto o crescimento das minhas 2 filhas. Sei que para muita gente a astrologia parece difícil de aprender, mas na verdade, quer saber? A astrologia pode ser ensinada de forma muito mais simples do que parece. Como diria minha amada mestra Emma Costé de Macheville, carinhosamente chamada por nós de Dona Emi, astrologia simples são apenas 12 signos. Maravilhoso, né? Bom, tem muito conteúdo disponível na internet, isso é fato. Mas é difícil conseguir organizar tantas informações sobre signos, os planetas, as casas, aspectos, de uma maneira que você consiga aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. Por isso, eu criei essa Semana da Astrologia para facilitar a sua jornada de aprofundamento dos conhecimentos astrológicos seguindo um método. A astrologia é como uma alquimia em que você vai juntar os vários elementos que integram as interpretações do seu mapa astral. E no final das contas, o resultado é deixar sua vida com mais harmonia e com equilíbrio. Autoconhecimento é a natureza em equilíbrio. Não deveria nevar no verão, certo? Reforçando o que eu já disse, você poderá dominar completamente os diferentes aspectos da astrologia e entender como as potências dos seus signos vão ajudar você a superar os obstáculos e desafios que naturalmente a gente tem que enfrentar.
Se você tem esse desejo, pode ter certeza que você está no lugar certo. Aproveite a semana da astrologia para desenvolver o seu autoconhecimento com base no método Luz e Sombra e aprenda os primeiros passos para ler e interpretar o seu mapa natal. Com as 3 aulas, você vai perceber como a astrologia pode ser um GPS para a sua vida e para o bem-estar das suas relações. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Lisboa, esse se chama Mano, que está participando da nossa gravação aqui. E sou astróloga há mais de 40 anos. Ele tem só 4 meses, mas vamos embora. Lá atrás, antes de eu encontrar o meu caminho e propósito, eu estudava arquitetura e trabalhava num escritório como estagiária em Porto Alegre, a cidade onde eu fui criada, de coração. E tudo indicava que aquele seria o meu caminho. Eu amava arquitetura e pretendia seguir essa profissão por toda a minha vida. Essa é a verdade. Só que aí, um dia, eu estava lá jogando conversa fora, num bar da faculdade com meus amigos, e do nada eles me perguntaram qual era meu signo. Ok, peixe, tranquilo. E o seu ascendente? Minha resposta foi o quê? Como? O que é isso? Eu não tinha a menor ideia do que era um ascendente. Sabia apenas que meu signo é peixes e só. Não imaginava que tinha alguma coisa além disso. Aí o pessoal ficou de gozação comigo. Como assim não sabe o seu ascendente? E imediatamente uma amiga pegou uma rodinha, que naquela época era o que a gente usava para calcular o ascendente, baseada na data, na hora e no local de nascimento. E lá veio a resposta. Seu ascendente é touro. Ok. E aí me bateu uma baita curiosidade quando eles começaram a falar que faziam aula com uma pessoa mega especial, além de me explicarem o que era o signo ascendente e que a astrologia não era só o signo que a gente conhece pelos horóscopos dos jornais e pelas revistas. Nesse mesmo dia, resolvi fazer uma aula experimental com a pessoa que eles chamavam de mestra. A partir desse momento, vocês podem ter a certeza absoluta de que minha vida jamais seria a mesma. Nessa aula, eu conheci minha mestra, Emma Costei de Macheville, que, como eu já disse antes, era na época chamada carinhosamente pela gente de Dona Emi. Bom, logo na primeira aula eu fiquei apaixonada pela forma como ela ensinava e compartilhava os conhecimentos astrológicos. Cheguei na casa da Dona Emi, me sentei numa mesa, tipo aquela mesa enorme de jantar na garagem da casa dela. Ela era uma mulher já perto dos seus 80 anos e com quase 60 anos de dedicação absoluta e completa ao estudo e ao trabalho com astrologia. Os cabelos eram completamente espivitados, típicos da conhecida rebeldia aquariana. Ela era uma aquariana com todos os atributos que ela tinha direito. Doadora, inovadora e revolucionária, além de tantas outras coisas. Para vocês terem uma ideia, naquela época, eu estou falando das décadas entre os anos de 1920 e 1970, ela criou 7 filhos somente trabalhando com astrologia. Vocês imaginam? Eu ouvi dela, olha só, a seguinte frase: sejam bem-vindos, eu espero vocês há mais de 20 anos. Isso porque éramos meio hippies e ela previu lá atrás, muito antes, o surgimento de uma juventude que iria falar de amor, se vestir de uma forma muito colorida e resgataria o amor pela espiritualidade. Foi isso, né? Meu coração se encheu de tamanha alegria e admiração por essa mulher, essa professora, que passei a frequentar sua casa e estudei por mais de 4 anos com ela, até ela partir desse planeta. Nesse dia, senti que um novo rumo se abria para mim e eu atendi esse chamado. Eu fiquei fascinada com saber que Dona Emi nos transmitia e percebi que, à medida que ia assimilando o conhecimento, a minha mente ia se modificando. O que acontece é que a astrologia nos faz pensar de uma forma totalmente diferente, consequentemente, da gente ver um mundo de uma forma também muito diferente daquela que víamos antes. Pois, antes de estudar, eu não pensava muito em saber quem eu era. Isso era fato. Simplesmente eu ia vivendo. Não que isso fosse ruim, claro que não era, mas com certeza não era a melhor maneira de aproveitar toda a potência que a gente tem disponível.
É como se antes eu fosse uma pedra bruta e depois a lapidada. Depois que eu comecei a estudar astrologia, passei a compreender que era possível reconhecer e principalmente conhecer e acolher minhas fraquezas e inseguranças, da mesma maneira que me dava uma luz absurda para investir mais nos meus verdadeiros talentos e potenciais. Descobri que muito de mim se escondia por detrás de um desejo enorme, na verdade, agradar as pessoas e de me ajustar ao que diziam ser o melhor para mim, como tanta gente, né? Eu acho que a maioria. Então, meu espírito contestador, que eu já meio que tinha, teve espaço livre para se manifestar. E daí em diante, eu comecei um processo profundo de transformação pessoal. Tomei decisões que, de outra forma, eu acredito que eu jamais tomaria. Foram decisões que, de fato, deram um novo rumo para a minha vida pessoal e profissional, como, por exemplo, deixar para trás a cidade onde eu cresci, a minha família, os meus amigos e me mudar para uma cidade que eu simplesmente desconhecia, mas que me deu a oportunidade de começar a carreira que faz parte da minha vida até hoje. Paralelamente, eu fui me tornando uma pessoa mais tolerante e paciente, coisa que absolutamente eu não era. Isso tudo foi uma vitória para mim. Era um novo mundo que se descortinava. A verdade é que a astrologia me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, porque eu passei a entender melhor como eu funcionava, a compreender minhas fontes de luz e onde estavam minhas sombras, e, paralelamente, como se dava a minha relação com as pessoas com as quais eu convivia. O melhor exemplo foi o quanto a astrologia me ajudou na criação das minhas filhas. Para quem não sabe, eu dei à luz a 2 meninas, com uma diferença de quase 5 anos entre elas. E isso já seria um dado que me desafiava a lidar com essa diferença. A primogênita nasceu exatamente nessa época em que eu comecei a fazer a grande transformação da minha vida. Ela viveu comigo isso. Eu tive realmente filho muito cedo, galera. Bom, a caçula já nasceu quando eu já tinha mudado tudo e me tornado professora de astrologia e também astróloga. Até nisso, seus referenciais eram bem diferentes. Mas foi a partir do conhecimento do potencial que um mapa astral delas apontava que me proporcionou a oportunidade de olhar para cada uma delas de forma totalmente diferente uma da outra. À medida que foram crescendo, eu pude direcioná-las com mais facilidade e consciência para aquilo que se afinava mais com sua verdadeira natureza e com seus verdadeiros potenciais. O resultado é que, entre tantas outras coisas, a mais velha seguiu uma carreira científica e a caçula uma carreira artística. Talvez, se não tivesse na mão esse GPS tão maravilhoso, não sei se elas teriam seguido caminhos tão distintos. Bom, voltando ao começo da minha história com a astrologia, eu não pensava nela como uma carreira, mas sim como um saber que me orientava na vida e posso dizer que servia como autoconhecimento e como conhecimento do meu modo de me relacionar com as pessoas, com o meu trabalho, com a família, enfim, com a sociedade como um todo. E aí, já com a faculdade bem avançada e trabalhando no escritório de design, eu entrei completamente em crise em relação ao meu propósito profissional. O conhecimento do meu mapa apontava para um caminho que não era exatamente o que eu tinha escolhido e que eu estava seguindo. Levei ainda um bom tempo refletindo, pensando sobre a possibilidade de trabalhar com astrologia. E, enquanto isso, eu ganhava vida produzindo manualmente cartões de Natal que vendia numa praça no centro da cidade de Porto Alegre. Claro, após pedir demissão do escritório de design. No meio dessa crise profissional, um dia em que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, tipo fritar na cama, comecei a chorar, meio que de desespero, e então resolvi escrever para o Bola, Antônio Carlos Arres, meu amigo e compadre, padrinho da minha filha mais velha, dizendo que queria trabalhar com astrologia e que pretendia me mudar para São Paulo para trabalhar na Escola Júpiter, fundada por ele. Naquela época, a gente escrevia carta, tá? Coisas daquele tempo. Coisas da sincronicidade, nesse momento, ele me ligou de São Paulo, perguntando
o que estava de errado comigo, porque não parava de pensar em mim a noite toda. Foi nessa hora que eu decidi largar tudo o que fazia e, a partir daí, construir a minha carreira de astróloga. Éramos eu, o pai da minha filha, ela num fusquinha branco que eu comprei vendendo os tais cartões de Natal e partimos rumo a São Paulo pela BR-116. Ela tinha apenas 2 anos e meio. O Bola nos convidou para morar na casa dele e lá eu fiquei até mudar para o Rio 1 ano depois. Foi na Escola Júpiter que eu dei a minha primeira aula. Acreditem, foi de cálculo. Eu era boa em matemática e em matérias exatas. Inclusive eu amava. Mas foi no Rio, 1 ano depois, que eu comecei a dar as primeiras aulas de interpretação, coisa que eu faço até hoje. Desde então, são mais de 40 anos ensinando, escrevendo e atendendo, tentando ao máximo iluminar vidas através do método de luz e sombra transmitido pela minha amada mestra Dona Emi. Dando um pulo enorme no tempo, há cerca de 5 anos, levei esse movimento para o mundo online. Muita coisa se passou e percebi a importância de expandir cada vez mais a astrologia no universo digital. Por isso, criei o movimento Astrologia Luz e Sombra, que dá voz a mais astrólogas e que estudaram comigo e que eu chamo das netas da Dona Emi. Elas me ajudam a levar o autoconhecimento através dos 12 pontos de luz e sombra dos 12 signos do zodíaco. Eu já tive alunos dos mais variados tipos. Eu já tive alunos que estavam cursando ensino médio, alunos que tinham empregos o tempo integral e se dedicavam à astrologia como hobby, e alguns alunos que trabalhavam com algum tipo de terapia holística. A exemplo de psicólogos junguianos que utilizam esse conhecimento como ferramenta complementar dos seus trabalhos. Tive também muitos alunos que se tornaram astrólogos e astrólogas, alguns com que eu, inclusive, tenho a linda oportunidade de conviver e trabalhar. Hoje eu consigo reconhecer bem quais são os fatores que levam uma pessoa a aprender e a usar a astrologia como forma positiva em suas vidas. É que tudo começa pela forma com que elas tentam aprender a astrologia e quais são os seus objetivos nessa empreitada. Há 4 formas que são bastante comuns e que, sem dúvida, ajudam de fato e muito no aprendizado da astrologia. Mas tem uma 5ª que eu acredito ser o que faz a diferença para mim, o que tem mais a ver com a maneira como abordamos esse conhecimento. Essa forma me ajudou não só a aprender astrologia de uma maneira muito especial, mas também a aplicar o conhecimento astrológico no meu autoconhecimento e em minhas relações. A primeira forma, você pode até tentar aprender lendo horóscopos. No trabalho que eu faço para o jornal O Globo, eu tento compreender o céu do momento e ver que tipo de pílula de sabedoria ele pode nos oferecer dia a dia. Não gosto de ver o horóscopo como algo determinista, nem a astrologia como um todo, pois tudo depende de nossa própria habilidade e livre-arbítrio. O desafio de aprender com o horóscopo é que ele não analisa a pessoa de forma particular, mas sim genérica, além de ser uma tendência de um dado momento. A segunda forma é tentar aprender astrologia através dos livros ou de publicações na internet. Eu já li muitos livros e estou sempre indicando leituras, seja para os meus alunos, seja nos meus vídeos do YouTube. Tem inclusive o meu próprio livro, Os Astros Sempre Nos Acompanham, que tem mais de 15 mil cópias vendidas. Tem também os meus outros 2 livros que eu escrevi nos últimos anos, Luz e Sombra dos 12 Signos e Astros e Previsões. Também já li muitos materiais riquíssimos que vários colegas generosamente compartilham nas redes. Porém, para aprender assim, temos que ser mega disciplinados ou ter um mentor para orientar a gente durante esse aprendizado. Ao aprendermos sozinhos, também temos a desvantagem de não trocar ideias com outras pessoas e de vermos na prática as interpretações de outros mapas. O terceiro modo é tentar aprender conversando com gente que entende ou mesmo com quem está aprendendo. Aí tem uma troca. De fato, eu aprendi muito trocando com meus colegas, com os alunos e meus clientes.
Porém, na conversa, muitas vezes falta o tal famigerado método. Ainda tem uma quarta forma de aprender, que é fazer um curso estruturado, com método validado por muitas pessoas, e ao final da Semana da Astrologia você vai ter a oportunidade de conhecer tudo a respeito do meu programa online de astrologia. Eu mesmo dou aulas há mais de 40 anos e essa é uma atividade muito gratificante, pois vejo resultados práticos nas vidas das minhas alunas e dos meus alunos. Agora, tem uma quinta forma, ainda muito mais especial, que foi a maneira com que eu aprendi com minha mestra, Dona Emi. Trata-se do aprendizado com o conceito de luz e sombra, e é com base nesse método que eu vou ensinar o conteúdo de cada um dos 12 signos. Mas antes eu quero falar sobre como eu vejo o autoconhecimento. Ele é uma das principais motivações de meus alunos ao começar a estudar comigo. Eles querem entender melhor quem eles são, aprender a lidar com suas crises e a melhorar suas relações, entre outros desafios. Por isso eu faço questão que todos eles conheçam bem seus mapas natais. Você não precisa começar entendendo tudo logo de início, e nem dá, mas pode começar a se familiarizar com seu signo solar, lunar, com ascendente e com o meio do céu. Inclusive, eu vou falar sobre esses 4 pontos na segunda aula. Segura lá, hein? Em geral, todos até conhecem bem seu signo solar, que é aquele signo que a gente conhece através dos horóscopos, das revistas e dos jornais. Mas desconhecem outros pontos e aspectos do mapa, que, com um pouco de esforço, já nos ajudam a desvendar muito dos nossos mistérios. E só com isso já começamos a compreender por que sentimos, pensamos, agimos, gostamos, perseguimos objetivos e fazemos as coisas do jeito como fazemos. Agora eu vou apresentar como a minha mestra pensava as características dos 12 signos do zodíaco através do conceito de luz e sombra de cada um deles. Essa aula é a base, o início da metodologia baseada na relação de luz e sombra. A gente sabe que onde tem luz, sempre terá sombra. O que acontece normalmente quando a gente ouve falar de um dos 12 signos? Normalmente o seu, né? A gente ouve falar que tem tantas qualidades, que é isso, que é aquilo, e lá vem aquele caminhão de defeitos, enfim. E essa história de, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, para mim não funciona, não é a melhor maneira da gente entender a vida e de viver as coisas da vida. O que aconteceu com Dona Emi foi, ela questionava tudo, uma bela aquariana. Um belo dia, uma aluna deu para ela um quadro, desenhou um quadro, com um círculo, dividido em 12 partes. Cada um era um signo do zodíaco, começando por Áries, passando por Touro, Gêmeos, até chegar a Peixes, o último signo. E ela escreveu a potência de cada signo, que ela chama de qualidades, não de coisas positivas, de qualidades. Qualidades. Ela olhou para o quadro e olhou de frente um para o outro e percebeu que as qualidades de um signo eram as qualidades que faltavam para o signo oposto. Então, tudo que era negativo num signo, na verdade, era a dificuldade de dar vazão, de ter acesso às qualidades do seu oposto. E aí, ela, como uma exímia pensadora, como poucas que eu conheci, e com poucos, ela pensou no seguinte: o Sol ilumina um signo. É isso que a gente entende como sendo um signo. O Sol atravessando aquela zona no céu que está relacionada com um signo. Então, o Sol iluminou Áries, o Sol iluminou Touro, e assim por diante. Além de iluminar o signo, o Sol está emanando luz na Terra.
A Terra faz sombra no signo oposto. E aí vem a teoria de luz e sombra. A luz que representa as qualidades, aquilo que nós temos de consciente num determinado arquétipo de um signo, é complementada pela potência, pelas qualidades do signo oposto que está na sombra. Se nós acessarmos nossas sombras, se nós tivermos consciência do que habita lá, quem é que mora nessa região sombria, e nós investirmos energia, tempo, disponibilidade emocional, espiritual, para desenvolver essas qualidades, vocês não imaginam que passo no nosso crescimento pessoal nós vamos dar. Isso é a base da maior ferramenta de autoconhecimento no método que Dona Emi desenvolveu para o estudo da astrologia. Então, vamos começar cada eixo. Eu vou estudar os eixos. E para vocês entenderem esses eixos, vamos lá. Então, vamos começar. Para compreender os eixos, nós temos Áries, de um lado, que é o primeiro signo, e do oposto Libra, que é o sétimo signo. Logo a seguir vem Touro, o segundo signo, que tem como oposto, do outro lado, o signo de Escorpião, que é o oitavo signo. O terceiro é Gêmeos, que tem como oposto o signo de Sagitário, que é o nono. O quarto signo é Câncer, com seu oposto e complementar, Capricórnio, que é o décimo signo. O quinto signo é Leão, e seu oposto e complementar é Aquário, o 11º signo. E por último, o eixo do sexto signo, Virgem, com seu oposto, o 12º signo, que é Peixes. Isso vale para estes outros signos. O oposto de Libra é Áries, de Escorpião é Touro, de Sagitário é Gêmeos, de Capricórnio é Câncer, de Aquário Leão e de Peixes é Virgem. Então, baseados nessa dinâmica de complementação, vamos estudar esses 6 eixos. Vamos começar pelo primeiro eixo, que é o eixo chamado eixo da criação, Áries e Libra. Vamos então falar de Áries primeiro. Áries é representado por um carneiro que vai com tudo. É interessante porque ele representa em algumas culturas o símbolo da inocência, a espontaneidade. Áries é o primeiro signo, é aquele que vem primeiro, é aquele que nasce, que vem do nada, né? Vem do todo. Enfim, ele é o brotar da vida. E o carneiro, ele tem essa representação simbólica, né, da inocência. E, por outro lado, nós temos no carneiro a disputa por uma liderança, que são 2 carneiros, né, chifrudos, batendo de frente um com o outro, e vence o que tem a cabeça mais dura. Áries rege inclusive a cabeça. O signo de Áries é o signo da impulsividade, de ir à luta com toda a nossa capacidade de disposição, de coragem. Coragem é uma palavra muito importante para Áries. É o símbolo da qualidade do líder, né? Aquele que encabeça, aquele que dá o início às coisas, muitas vezes dando sua própria cabeça a prêmio. É aquele que briga por aquilo que quer. E a grande qualidade de Áries é a conquista da independência. Isso é um valor absolutamente importante para quem tem o signo de Áries como um signo de ênfase nos seus mapas, né? É importante para o ariano sentir que ele está com vigor, não pode parar, parece uma criança que está com a energia toda e de noite desmaia, assim, blá, vira na cama, né? E dorme o sonho dos inocentes, a coisa da criança. Áries, a gente fala que é a criança do zodíaco, porque ele é o primeiro signo. E é também a locomotiva que leva atrás dele os outros
11 signos. Então, essa força combativa, essa força enérgica de autonomia e liderança. Do lado oposto, nós temos o signo da balança, o signo de Libra, né? E eu gosto de falar o signo da balança porque a representação da balança, ela é conhecida para nós como símbolo da justiça. A balança é aquela balança dos dois pratos, não é a balança do peixeiro, que tem o gancho com um prato só. Os dois pratos representam a busca por equilíbrio. Esse equilíbrio está associado à diplomacia, está associado à ponderação e o olhar para o outro, o ver que existe o outro lado da moeda. A justiça, né, quando a gente pensa na balança, ela é um objeto, ele é um objeto, não é qualquer, né, porque o zodíaco ele é todo de seres vivos, né, o único objeto do zodíaco, e quando você pensa na balança, ela é um objeto, não é um objeto qualquer, é de pesos e medidas, então é pesar, medir e ponderar. Então, vou falar de luz e sombra. Se Áries é o espírito combativo, guerreiro, corajoso, que diz eu vou, eu quero, é minha vontade, eu sou dono do meu nariz, falta Áries na sombra, está na sombra, a qualidade do diplomata, do que pondera antes de agir, aquela coisa que vai, quando vê assim, por que eu não pensei um pouco mais? Não é não ir, mas colocar a medida certa, o equilíbrio, que é representado pela balança. Por outro lado, Áries está na sombra de quem é Libra. O pondera daqui, pesa dali, né? Mede, comede, chega uma hora que é preciso agir. Então, o que falta para Libra que está na sombra de Áries é exatamente a qualidade da ousadia, do ir à luta, do agir, do ser espontâneo. A Dona Emi falava que Áries eu sou e Libra é o tu és. Então, Libra deve olhar um pouco mais para a sua própria vontade, enquanto que Áries deve olhar para o outro e ponderar as suas atitudes. Vamos então para o segundo eixo, o eixo Touro e Escorpião, que é o símbolo da vida criada. O touro, quando a gente vê simbolicamente, é o animal mais parrudo do zodíaco, mais massa, né? E ele representa então o primeiro signo que fala sobre a materialidade das coisas. Nós vivemos no mundo da matéria, por isso a matéria criada, a vida criada. Se Áries é vamos criar alguma coisa, o touro é botar a mão na massa e fazer isso se tornar uma realidade material. Os cuidados com a vida material. O touro é uma espécie de operário que arregaça as manguinhas e vai e trabalha até a exaustão. A importância do signo de touro está associado à preservação da matéria. Nós sabermos considerar que nosso universo deve ser mantido. E então, uma das maiores qualidades de touro é a manutenção, a busca por uma segurança nesse universo material. Nós, claro, precisamos sobreviver, nós precisamos viver, nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos pagar nossas contas. E o touro tem a ver com essas questões da vida, né? Temos aqui companhia hoje, mas eu vou deixar porque fazem maior sucesso, né? Então, o touro é isso, é esse apego, esse apreço pelas coisas que nos são queridas, né? E manter, e cuidar, e preservar. Do outro lado, nós temos o signo de Escorpião. O Escorpião sempre foi considerado, e até hoje é, um signo maldito. Na minha geração, os malditos eram bem-vindos, enfim, era uma qualidade. E o que eu considero é um estigma. Eu vou repetir uma frase da minha mestra, que ela falava para nós e para os escorpianos.
Não falem mal de um escorpião. Se algum escorpião te fere, seja consciente de que ele quer despertar em você uma coisa que você não via ou não queria ver. Agradece a ele como você agradece a um cirurgião que te corta, mas te salva a vida. Aí agora vamos falar de luz e sombra. Mas vocês, escorpiões, não esqueçam de dar anestesia. Sangue frio é sacanagem. Essa doçura, essa capacidade de preservação do touro, a perseverança do touro, mas eu acho que a doçura é uma das qualidades importantes para o desenvolvimento do escorpião que está na sombra. E para o touro, o que ela fala? Desapega, ou não se apegue às coisas, cuide das coisas sem se apegar. O escorpião fala de morte e renascimento, touro fala de materializar, de preservar. A vida é a matéria e ela é a transmutação da matéria. Então, para o touro, é importante saber transformar-se, desapegar, começar coisas novas, deixar para trás aquilo que é, muitas vezes, precioso, mas que teve seu fim. Enquanto que o escorpião é importante, mesmo que consciente, de que as coisas acabam, preservá-las enquanto elas existem. Legal essa luz e sombra de cada eixo. Terceiro eixo, Gêmeos e Sagitário. O símbolo da sabedoria, o símbolo, o eixo do conhecimento. Gêmeos é representado por dois gêmeos que trocam entre si. Na mitologia, um morre, outro vive, porque um é mortal, o outro é imortal, e acaba no final da história que eles trocam os seus lugares entre si. Enquanto um morre, outro vive, enquanto este morre, o outro então vive. Gêmeos, por representar os irmãos, é o primeiro signo que fala da nossa socialização. Nós temos trocas a fazer, é um aprendizado. Gêmeos é o signo do movimento, está tudo em movimento, está tudo em constante mutabilidade. É o signo da adaptação. Vamos falar de comunicação, de adaptação, de flexibilidade, de múltiplos interesses. Essa é uma das qualidades muito importantes de Gêmeos. Ele consegue fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. E ele consegue ter um raciocínio rápido, porque ele troca também rapidamente de assunto. E isso é produto da curiosidade de entender que a vida ela tem diversas faces, que nós somos diferentes uns dos outros e nós temos trocas a fazer. Do lado oposto, no signo Sagitário, nós temos uma simbologia incrível, que é um ser híbrido, metade animal e metade humano, com uma flecha apontada para o alto. O lado animal fala do cavalo, né? Um cavalo desse galope, de seguir sempre, de ser livre no campo, né? De avançar nas fronteiras, de não parar, de caminhar, de encontrar aquilo que a liberdade permite. O lado humano é a mente que raciocina, a mente que pensa, é o lado mental da gente. Agora, a flecha não para aí, porque o mental é Gêmeos. O que é incrível nesse símbolo é que a flecha aponta para uma evolução. O ser animal que ganha a capacidade de raciocinar, de linguagem, de pensamento, ganha mais ainda quando ele evolui na busca de um ideal, na busca de uma espiritualidade, na busca da produção de um saber que fará bem para uma humanidade. O que está na sombra de Gêmeos? Se Gêmeos é essa multiplicidade, a tal dispersão, a tal incerteza de Gêmeos é complementada pelas características de Sagitário, que são o foco, o objetivo, ir adiante, não parar. É tentar levar toda essa complexidade de informações num sentido, buscar um sentido maior para
usar e aproveitar essa multiplicidade de interesses. Por outro lado, o Sagitário tem os Gêmeos na sombra, que significa ter a flexibilidade, dialogar com seus diferentes. Sabe aquela coisa de olhar lá para cima, conversar com os seus pares acadêmicos, com aqueles pensadores, com os ideais semelhantes aos seus? Nós temos que, então, descer desse alto e olhar à nossa volta e aprender a trocar, a se movimentar nas pequenas coisas. Esse é o eixo de luz e sombra, é o terceiro eixo, o eixo do conhecimento. O quarto eixo, o eixo da eternidade. Adorava esse nome que a Dona Emi falava, né? O eixo da eternidade. Por quê? O signo de Câncer, o caranguejo, aquele que anda meio de ladinho, né? Ele tem essa coisa da relação o mar e a terra, do mar para praia, para areia, né? E o mar representa onde a vida surgiu, o começo de tudo, da vida. Então fala de ancestralidade, fala das memórias, daquilo que vem do passado, da nossa vinculação com o que está lá atrás. A sensibilidade associada a essa memória afetiva, que a gente vai chamar de memória familiar. Por isso fala tanto, o câncer é uma família, ligada à família. Conheço canceriano que não tem, sei lá, uma família perto de si, mas faz daqueles amigos a sua grande família. Então, é um valor importantíssimo para o signo de Câncer, as relações e os elos de afeto. Por outro lado, a Dona Emi falava que ela queria que ter a visão do futuro, a intuição, a sensibilidade de olhar lá na frente e prever o que pode estar para ser vivido. Então, é um signo que está ou no passado ou no futuro, está sempre viajando nesse tempo. Então, ter essa relação com esse tempo, que é afetivo, que é a memória, que são nossos elos antigos, nossos envolvimentos emocionais, um signo dos cuidados e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade de prever, de imaginar, de pressentir o futuro. O outro lado é uma cabra, e a cabra montanhesa. A montanha é dura, as patas da cabra são feitas, têm garras para escalar essas escarpas, onde elas vão buscar o abrigo, defendendo-se, né, dos seus predadores, e ao mesmo tempo vão buscar, às vezes, alimento nesses nichos, onde ela não encontra lá embaixo. É uma escalada solitária, é um signo que fala do passo de agora, o passo firme do momento, a relação com o compromisso de produzir. Tem uma coisa muito grande com realidade, a realidade como ela é, dura, nua e crua. E, ao mesmo tempo, a ambição de construir algo de sólido, relacionado principalmente, na maioria dos casos, à necessidade de uma realização profissional. O que nós temos, então? Se Câncer é o passado e o futuro, e Capricórnio o presente, nós temos, então, o eixo da eternidade, para começar. Se Câncer é o passado e o futuro, o que falta para o Câncer é olhar para o presente, sentir onde os pés estão no momento, pisar firme no solo de hoje, porque isso é o resultado de tudo que se viveu e será o que vai dar o resultado do futuro. É importante que o Câncer coloque o pé na realidade e tenha também com essa realidade uma posição mais dura, nem sempre conseguindo dar limites por conta dos elos afetivos. Então, o que está na sombra de Câncer é a dificuldade de estabelecer limites e, ao mesmo tempo, viver num mundo onde a imaginação é o seu elo de afetividade. Por outro lado, Capricórnio, que tem o pé no presente, deve olhar para esse passado, dar importância, dar valor à história já vivida, porque ele se cobra ali. Será que eu estou fazendo? É uma necessidade enorme, é um limite que ele se impõe para fazer as coisas com precisão, com bons resultados. E tem que olhar que existe uma história por detrás disso. E, ao mesmo tempo, sentir que acreditar num futuro, acreditar que vai conseguir chegar lá.
que é essa coisa sensível, mais amorosa, que está na sombra do Capricórnio. Eu sempre falo que no signo de Capricórnio é uma cabra montanhesa, que eu não falei no início, com um rabo de peixe. O peixes, vocês vão ver, é um símbolo de sensibilidade. Então, dizer que o Capricórnio é insensível é mais uma outra abobrinha, né? Ou estigma, tipo do escorpião, que a gente vê que ele se esconde muitas vezes da sua sensibilidade, ou esconde essa sensibilidade, mas são seres também sensíveis. E o caranguejo carrega uma carapaça. Então, vocês veem que a luz e sombra pertence a essa sabedoria que une os opostos. Vamos agora para o nosso quinto eixo, que é o eixo dos signos de Leão de um lado e Aquário do outro. A Dona Emi chamava de eixo do amor. Por que o eixo do amor? Vamos começar com o Leão, que a princípio toda a antiguidade se fala dele reger o coração. É o signo que fala de sentir com o coração, deixar o coração pulsar as nossas paixões, a vontade de viver. E a gente tem um complemento disso, que é o fato de ser o signo regido pelo Sol, a única estrela do nosso sistema solar. É símbolo de luz, de vida, de alegria. A gente fala que o signo de Leão corresponde à realidade de um sentimento de sermos uma centelha divina de vida. E a vida pulsa no nosso sangue, ela pulsa no nosso coração. Então, Leão é um signo associado, é um signo de fogo, é um signo associado ao desejo e alegria de viver, tem um poder centralizador. É impressionante como, quando a gente pensa em Leão, a gente imagina o leão em cima do palco, o leão gosta de aparecer. Tudo bem, eu acho que gostar de aparecer não é nenhum problema. A questão é que o leão tem uma luz própria, então ele não precisa subir em cima da mesa para aparecer, não precisa estar em cima do palco. Se ele ficar debaixo da mesa escondidinho, tem uma luz ali que atrai as pessoas. Esse polo centralizador de energia faz com que a gente entenda essa força que é emanada pelas pessoas que têm essa ênfase no signo de Leão. Então, o Leão é o prazer de viver, é a alegria de estar vivo aqui no presente, no aqui e agora, é sentir a paixão e amor pela vida, né? Ele tem esse poder de, concentrando forças em torno dele, de centralizar as atenções para que ele possa gerir, criar aquilo que vem dele, né? É um signo associado ao criativo, o poder de comando, de ser um gestor, né, daqueles que estão à sua volta, daqueles que ele tem essa capacidade de coordenação. Do outro lado, nós temos o Aquário, e já que a gente fala que Leão rege o coração, o Aquário rege as veias e as artérias. Então, o coração centraliza o sangue e depois ele pulsa pelas nossas veias até os últimos cantinhos do nosso corpo. É a distribuição da energia. Se Leão é a força solar atrativa, o Aquário é a força irradiativa, aquela que doa a sua energia para os demais. Então, nós falamos de um amor coletivo, um amor a todos os seres vivos, e que essa sabedoria ela é transmitida por essa força de doação do Aquário. Por isso, temos o amor coletivo e o amor individual, nesse eixo que é o eixo chamado pela Dona Emi de eixo do amor. O Aquário significa servir a coletividade, é o signo dos amigos, da nossa turma, da equipe de trabalho, da solidariedade, da força que é unirmos aos outros para ganharmos mais intensidade. O Leão é a força individual, é acreditar que eu posso, a força que eu trago no meu coração, enquanto que Aquário é poder doar essa energia e dividi-la com os demais. Então, a questão da sombra, né? Então, se fala, comenta, se o Leão tem toda essa energia generosa que é viver a vida plenamente. Por outro lado, fala que é egoísta, que é isso, aquilo, enfim. Um signo associado até ao processo narcísico da gente saber o valor que nós temos, o valor de nossa existência individual.
Esse narcisismo, colocado do seu ponto de vista negativo, nada mais é do que a sombra em que o leão, de cima do seu, vamos chamar, pedestal, ele pode descer e distribuir essa força, conhecer que as diferenças, saber que as diferenças fazem parte da sua existência, olhar para os outros, né, cedendo lugar no palco aos demais. Por outro lado, o aquário, como dizia a Dona Emi, tem que aprender a botar a pata do leão em cima da mesa e saber fazer valer também sua vontade, reconhecer sua força individual. Então não existe um eu sem os outros e não existe os outros se eu não participo. Quem são os outros para mim se eu não estou presente? Então essa presença no aquário, que é a força de acreditar na vida, de ter alegria de ser único, ser uma individualidade, é o que precisa ser desenvolvido para não criar também as inseguranças ditas do aquário. Normalmente, isso também a Dona me dizia, que o aquário pergunta para todo mundo o que eu devo fazer, o que eu não faço, qual é a sua opinião, no final eles fazem exatamente o que eles bem entendem. E essa é a sombra do leão que vai aparecer no momento em que ele precisa tomar uma decisão. Já o leão, que a gente fala assim, o leão é todo seguro, imagina, em cima do palco a gente morre de medo de ser vaiado. Então nós dependemos do olhar dos outros, nós oferecemos o espetáculo para aqueles que nos assistem. Então essa é a força do amor, o eixo do amor, e que complementando um ao outro, nós temos ali a força do indivíduo e a força da coletividade. Esse é o nosso quinto eixo de luz e sombra. E o último eixo, chamado eixo da purificação, nós temos Virgem de um lado e Peixes do outro. Virgem é outro signo que eu considero muito mal interpretado, porque, como eu sempre digo nas redes, Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma mulher. E tem todas as características que a gente entende como sendo femininas, principalmente da capacidade do olhar para os pequenos detalhes, o cuidado em aperfeiçoar, vamos dizer, imaginar os tecelões, as tecelãs, aqueles que bordam, aqueles que cuidam, né, da nutrição do nosso organismo, né? Signo do orgânico. Posso dizer que signo de Virgem é o signo do que a gente entende como a dinâmica orgânica. Então, uma das qualidades mais importantes de Virgem é o saber organizar a vida dessa forma que não é quadradinha, não é separando por cores, mas de maneira a conseguir uma boa funcionalidade, uma boa produtividade. A outra é o olhar crítico, ele é um grande observador da realidade. E ele observa nos mínimos detalhes, ele fica quieto. E quando ele fala, ele tem a propriedade analítica e, por isso, ele é um excelente crítico. Do lado oposto, nós temos o último signo, aquele que fecha o zodíaco, que simbolicamente representa a união de todos eles, é onde tudo se reúne, por isso os peixes representados pelo grande oceano. Mas tem uma coisa interessante, é um peixe voltado para um lado, o outro voltado para o outro, e aí nós temos os dois unidos pelas bocas. Isso é a totalidade. Não existe o lado bom, não existe o lado ruim, eles estão unidos. Nós somos uma coisa só, fala da espiritualidade, fala dessa percepção do todo, da síntese, e é uma das grandes qualidades piscianas, é ter um olhar sintético das coisas, aquele que diz, enfim, em resumo, ele é o último, né? Em resumo, o que é isso, isso, isso. Em 3 palavras, ele consegue dar conta de inúmeros detalhes, que é a característica do seu oposto Virgem. O signo de Peixes está ligado à intuição e a um silêncio, que é um silêncio da alma. São pessoas, ou a representação da nossa produção psíquica, daquilo que é da subjetividade. Então vamos lá. Se Virgem é análise e é o crítico, ele tem que aprender a se distanciar e ver que tem um motivo maior que faz com que o todo tenha um sentido, né?
A crítica, quando ela não percebe, ela não tem a sensibilidade de entender aquilo dentro de um contexto maior, ela pode ser muito cruel, né? E até consigo mesmo, né? Às vezes eu falo que o Peixes é essa empatia, é essa capacidade de perdoar, esse amor universal que a gente chama de Peixes, é o amor universal. Então a gente tem que entender que há amor em tudo, né? Por outro lado, o que acontece com Peixes? É preciso aprimorar o olhar. A Dona me dizia: ponha os peixes para trabalhar, porque senão vão viver naquele mundo e acabam enlouquecendo na sua fantasia e na sua imaginação. E os virginianos, é preciso que eles tenham momentos de relaxamento, diminuir a ansiedade, respirar mais fundo, entrar nessa sombra que é o Peixes, iluminá-la, que é o signo de uma contemplação do alimento do espírito. Não sei se vocês sentiram, na primeira, minha paixão por esse assunto de luz e sombra, mas esse conceito mudou o meu olhar para a vida. Me fez ver minhas luzes e minhas sombras. Eu tive um trabalho, e tenho até hoje, intenso para obrar ali, né? Trazer para a prática aquilo que a gente aprende na astrologia. Então não é só saber que sua sombra é o Peixes, não é só saber que as coisas que você precisa desenvolver são essa ou aquela. É preciso colocar isso em prática mesmo, é preciso com que a gente experimente, isso vai se tornando cada vez mais consciente. E vocês podem imaginar que o outro é que vai nos mostrar o que está nas nossas sombras. Exemplo, uma pessoa do seu signo oposto. Pode ajudar, concordo, mas não é ele o responsável por exercer essa força e nem por despertar isso em você. Pode ajudar, é uma ferramenta também. O que é preciso é olhar para dentro das nossas sombras. Esse signo está dentro da gente. Na verdade, vou revelar uma coisa para vocês. Nós temos os 12 signos na nossa carta natal. Elas estão iluminadas por determinados pontos, que vai ser até um assunto da próxima aula, e que vão trazer exatamente pontos de luz e pontos de sombra. Então, esses pontos de luz são nossos, até que você pode até conhecer uma pessoa do mesmo signo, reconhecer essa luz. Mas as sombras, elas têm que ser desenvolvidas a partir de dentro, a partir de nosso trabalho, de colocar isso em prática no dia a dia. Bom, esse foi o método luz e sombra dos 12 signos do zodíaco. Por enquanto, vamos ficar por aqui. E eu já estou adiantando alguns temas da próxima aula. No vídeo 2, eu vou explicar como funcionam as interpretações do signo solar, o da lua, o do famoso ascendente e de um ponto não tão conhecido, mas tão importante, chamado meio do céu. Você vai entender como esses aspectos representam a base da sua individualidade. Só para dar um gostinho, o Sol é o seu lado racional e a Lua simboliza as emoções e os sentimentos, são opostos. São dois dos personagens centrais do nosso mapa de nascimento. Além desses dois pilares, temos o ascendente, que é como você expressa a sua individualidade e se coloca no mundo através das potências do signo que ali se encontra. Por fim, o meio do céu simboliza o caminho a ser seguido, ou seja, qual a missão que foi destinada a você e que tem a ver com sua vocação e trajetória profissional. Se você nunca fez um mapa astral e quer acompanhar a aula 2, conhecendo melhor os 12 signos e aplicando aos conceitos que eu vou desenvolver sobre o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu, aqui embaixo do vídeo tem um botão para você obter o desenho do seu mapa gratuitamente. É o primeiro passo para você começar a compreender de fato quem você é e, através desse GPS astrológico ou GPS das relações, para trilhar a jornada da sua melhor versão.
Esse cálculo das posições astrológicas é uma versão gratuita que eu estou disponibilizando, mas você gostaria de ganhar um mapa astral digitalizado completo de presente durante a Semana da Astrologia? É um super presente, não é? Para ganhar esse poderoso documento com as minhas interpretações, você precisa participar de um desafio. Lá no meu Instagram, @ClaudiaLisboa, você vai entrar no último post e responder a seguinte pergunta: como a aula de hoje, a de interpretação de luz e sombra dos 12 signos, já ajudou você no desenvolvimento do seu autoconhecimento? As 3 melhores respostas vão ganhar esse mapa astral de presente. Mas se você já tem esse mapa, você pode escolher uma pessoa querida para ter acesso a esse GPS astrológico. Capricha no seu depoimento, que eu estou ansiosa para ler e ver como esse conhecimento já está ajudando você na construção da sua melhor versão. E na aula 3 teremos um conteúdo prático. Você vai conhecer os 4 elementos que são encontrados na natureza e no seu mapa astral, que são o fogo, a terra, o ar e a água. Os signos estão divididos nesses 4 elementos, e tanto o excesso quanto a falta de cada um deles traz à tona o seu jeito de ser e como você se comporta nas suas relações. Eu vou ensinar como fazer os cálculos a partir de uma contagem bem simples de cada elemento, para você ver como eles estão dispostos no seu mapa e se há ou não equilíbrio em cada um deles. Você vai entender as razões do porquê acaba lidando de uma maneira ou de outra com seus sentimentos e suas emoções. Gratidão por ter você aqui comigo, ao meu lado, durante essa semana. Eu espero que o conteúdo das 3 aulas ajude você a potencializar o seu autoconhecimento com base no método Luz e Sombra e a ter um aprofundamento cada vez mais significativo dentro desse universo mágico que é a astrologia. Mas antes de terminar esse vídeo, posso pedir um favor? Me conta o que achou dessa aula e o que você aprendeu até aqui. Deixe os comentários aqui embaixo do vídeo se fez sentido para você conhecer o método Luz e Sombra e como ele funciona. Se tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários que eu e minha equipe maravilhosa faremos o máximo para responder todas as questões. Agora eu vou deixar o relato de 2 alunos do programa online que usaram essa metodologia para construírem as suas melhores versões e se relacionarem melhor com quem eles convivem. Espero que você tenha curtido e nos vemos na aula 2. E nós 4 somos doutores. Isso é um orgulho enorme para meus pais e isso reflete na minha vida, porque eu sou dos 4, eu era mais CDF, que gostava mais da coisa. Exatamente, eu tenho 2 filhos jogadores de futebol. Nas aulas da Cláudia, com o mapa dele na mão, eu só chorava. Chorava porque eu via que ele estava vivendo o mapa dele. Ele estava vivendo a potencialidade do mapa dele. E quem sou eu para desrespeitar isso? Quem sou eu para questionar a potencialidade do meu filho vivendo o mapa que ele só está fazendo para ser feliz? Então, quer dizer, as aulas da Cláudia me mexeram muito na minha vida em termos de aceitar os meus filhos. Fizeram eu ver que as pessoas elas têm que viver a potencialidade dos seus mapas e serem felizes com isso. Eu passei por uma fase difícil na minha vida, que eu desenvolvi um quadro de depressão e síndrome do pânico. Eu vi o anúncio da Semana de Astrologia e achei que seria um caminho interessante para eu me conhecer melhor, talvez até descobrir o porquê que eu estava vivenciando aquilo naquele momento da minha vida. O programa de astrologia foi super transformador na minha vida. A depressão tinha me paralisado completamente, a síndrome do pânico me impedia de ter um convívio social e a possibilidade de trazer a Cláudia para dentro da minha casa e estar dentro da casa dela foi o chamariz inicial. Na medida que eu fui assistindo às aulas, fazendo meu mapa e me entendendo e me percebendo, quase como uma terapia, passei a me reconhecer mais como um ser humano,
a entender mais o que eu estava vivenciando. A cada aula que assistia, né, e ficava aquela ansiedade até, porque as aulas são semanais, eu percebia que surgia um novo elemento que se encaixava em quem eu era. Eu consegui compreendendo e vendo aspectos, entendendo que tudo é possível para que eu melhore de posse de uma ferramenta que direciona a gente, tornou muito mais humano e realista para mim a astrologia e como ela se reflete na nossa vida como pessoa.